eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus reuniu os 12 discípulos. Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e a capacidade para curar doenças. Em seguida, ele os enviou para anunciar o reino de Deus e para curar os doentes. Ele lhes disse: não levem nada com vocês para a viagem, nem bengala para se apoiar, nem sacolas, pães, dinheiro, nem mesmo qualquer peça a mais de roupa. Fiquem na casa em que vocês forem recebidos, até irem embora da cidade. Se as pessoas se recusarem a recebê-los, tirem até mesmo o pó daquela cidade que esteja em seus pés. Ao fazer isso, vocês estarão dando um aviso de protesto contra elas. Os discípulos saíram e viajaram pelas vilas ao redor, anunciando o evangelho e curando em todos os lugares pelos quais eles passavam. Herodes, o tetrarca da Galileia, ouviu tudo o que estava acontecendo e ficou muito confuso. Algumas pessoas diziam que João Batista havia ressuscitado, outras diziam que Elias tinha aparecido. Outras, ainda, que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes disse: não há dúvida, eu decapitei João. Então, quem é esse homem sobre quem ouço todas essas coisas? E ele tentou pensar em uma maneira de encontrar Jesus. Quando os apóstolos retornaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus e os apóstolos foram para uma cidade chamada Betsaida. No entanto, a multidão descobriu aonde ele estava indo e o seguiu até lá. Jesus deu as boas-vindas para as pessoas, explicou-lhes sobre o reino de Deus e também curou os que estavam doentes. Mais tarde, naquele mesmo dia, os 12 discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, mande as pessoas embora, para que possam ir às vilas e aos sítios que ficam perto daqui, para encontrarem algum lugar para ficar e algo para comer. Este lugar é deserto, não há nada por aqui. Jesus lhes disse: deem a elas algo para comer. Eles responderam: tudo o que nós temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que o Senhor queira que compremos comida para todos. Havia aproximadamente 5.000 homens lá. Ele disse aos discípulos: distribuam as pessoas em grupos de 50. Eles fizeram como Jesus falou. Todos foram divididos em grupos e se sentaram. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, abençoou os alimentos e os dividiu. Ele continuava a passar a comida para os discípulos, enquanto eles a distribuíam para as pessoas. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com as sobras. Em outra ocasião, quando Jesus estava orando com os seus discípulos a sós, ele lhes perguntou: quem todas essas pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, enquanto outras dizem que é Elias. E há também outras que dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou novamente: mas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias enviado por Deus. Jesus, então, lhes ordenou que não dissessem isso a ninguém. Ele disse: o Filho do Homem precisará passar por sofrimentos terríveis. Ele será rejeitado pelos anciãos do povo, pelos chefes dos sacerdotes e pelos educadores religiosos. Será morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Ele disse a todos eles: se qualquer um de vocês quiser me seguir, deve negar a si mesmo, pegar a sua cruz todos os dias e me seguir. Pois se quiserem salvar a sua vida, vocês a perderão. Mas se perderem a sua vida por mim, vocês a salvarão. Qual o benefício em ganhar o mundo todo se, no final, você se perdesse ou fosse destruído? Se a pessoa tiver vergonha de mim ou da minha mensagem, o Filho do Homem também se envergonhará dessa pessoa, quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo que isto é verdade. Alguns que estão aqui não morrerão até que vejam o reino de Deus. Mais ou menos 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus chamou Pedro, João e Tiago, e eles subiram ao monte para orar. Enquanto Jesus estava orando, seu rosto mudou de aparência, e suas roupas ficaram brancas e brilhantes. 2 homens apareceram envolvidos por um brilho celestial. Eram Moisés e Elias, que começaram a conversar com Jesus. Eles falavam sobre a sua morte que aconteceria em breve em Jerusalém. Pedro e os outros tinham pegado no sono. Quando acordaram, viram Jesus envolvido por uma luz divina, e os 2 homens que estavam próximos a ele. Quando os 2 homens já estavam quase indo embora, Pedro disse a Jesus: Mestre, é maravilhoso estar aqui. Deixem-nos fazer 3 tendas, uma para você, outra para Moisés, e uma terceira para Elias. Pedro realmente não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem e os cobriu. Eles ficaram aterrorizados ao se verem cercados pela nuvem.
Uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou de falar, Jesus já estava sozinho. Eles guardaram o que tinham visto dentro dos seus corações e, naquela época, não disseram nada a ninguém sobre o que haviam visto. No dia seguinte, quando eles tinham descido do monte, uma grande multidão esperava para encontrar Jesus. Um homem gritou no meio da multidão: Mestre, por favor, ajude o meu filho. Ele é o meu único filho. Ele está possuído por um espírito que, assim que entra nele, faz com que ele grite. Quando está possuído, ele tem convulsões e espuma pela boca. Dificilmente esse espírito deixa o meu filho em paz e o maltrata muito. Eu implorei aos seus discípulos para expulsarem esse espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente mais sem fé. Por quanto tempo precisarei ficar aqui entre vocês e suportá-los? Traga o seu filho aqui. Até mesmo quando estava se aproximando de Jesus, o demônio fez o garoto ter convulsões, jogando-o ao chão. Jesus repreendeu o espírito mau, curou o garoto e o devolveu ao pai. Todos ficaram maravilhados com essa demonstração do poder de Deus. Embora todos estivessem admirados com tudo que Jesus fizera, ele avisou aos seus discípulos: Escutem com atenção o que eu vou lhes dizer. Está próximo o momento em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Porém, eles não entenderam o que isso significava. O seu significado tinha sido escondido deles, para que não percebessem as suas consequências, e eles, por sua vez, tinham medo de lhe perguntar a respeito disso. Então, começou uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o mais importante. Jesus, sabendo sobre o que eles discutiam, pegou uma criancinha e a colocou próximo a ele. Depois, ele lhes disse: Quem aceitar esta criancinha em meu nome também estará me aceitando, e quem me aceitar também estará aceitando aquele que me enviou. Aquele entre vocês que for o mais humilde será o mais importante. João falou: Senhor, nós vimos uma pessoa que expulsava demônios em seu nome, e nós o proibimos de fazer isso, pois ele não faz parte do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam. Qualquer um que não for contra vocês está a seu favor. Como o momento dele subir ao céu se aproximava, Jesus estava determinado a ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente para uma vila samaritana, para deixar tudo pronto para ele. Mas as pessoas de lá não o receberam bem, pois perceberam que ele estava indo para Jerusalém. Quando Tiago e João viram isso, disseram: Senhor, você quer que nós mandemos descer fogo do céu para queimar esta vila? Mas Jesus se virou e reprovou a atitude dos discípulos. Depois, eles prosseguiram para outra vila. Enquanto eles caminhavam, um homem disse a Jesus: Eu seguirei para onde você for. Jesus disse ao homem: As raposas têm suas tocas, e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem mesmo um lugar para descansar. Então, Jesus disse ao outro homem: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu vá para casa e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Senhor, eu o seguirei. Porém, primeiro deixe-me ir para casa para me despedir da minha família. Jesus lhe disse: Quem começa a arar a terra e depois olha para trás, não serve para o reino de Deus. Lucas capítulo 9. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.